Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, segunda-feira, dia 13 de março, iremos tratar de um assunto que eu estava aqui estudando, irmãos, eu acho fantástico, sabe? A nossa vida, ela tem que ser entregue a Deus em confiança todos os dias. Em nenhum momento devemos deixar de confiar em Deus. Em nenhum momento devemos duvidar da sua providência. Em nenhum momento devemos achar que Deus deu as costas. Em nenhum momento devemos achar que a nossa situação está tão difícil que parece que não conseguimos enxergar a Deus. É claro, somos tentados a isso. As circunstâncias da vida às vezes nos colocam em situação de medo, em preocupação e inquietação. Mas nesses momentos, a palavra de Deus tem que fazer valer as suas promessas. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em outras palavras, ele fala: não temas que eu sou contigo, não te assombres que eu sou o teu Deus. Não sejais ansiosos por coisa alguma, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Irmãos, a Bíblia tem tantas promessas. No momento de adversidade, nunca devemos esquecer desses textos e tantos outros mais que têm a ver com a sua realidade. Sabe, quando eu vi essa história aqui de Davi, e aqui o autor colocou de maneira espetacular, o capítulo 14 da primeiro Samuel, onde faz menção da luta que Jonatas tem com o seu escudeiro diante de um exército filisteu. Irmãos, eles mataram 20 pessoas, só eles dois. O que me chama a atenção é o verso 6. Olha só, 1 Samuel, capítulo 21. Perdão, 1 Samuel, capítulo 14. Eu quero ler com vocês só o verso 6. Essas palavras deveriam soar com bastante importância para Davi também. Capítulo 14, irmãos, e o verso 6, o texto diz assim. Perdão, é 1 Samuel, eu coloquei 2 Samuel. Deixa eu ver aqui. Eu estava em 2 Samuel, mas é 1 Samuel, capítulo 14, e o verso 6. Na nova versão transformadora, o texto diz assim. Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos atravessar até o destacamento daqueles incircuncisos. Quem sabe o Senhor nos ajudará, pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos guerreiros e também com apenas uns poucos. E eles foram. A Bíblia fala, irmãos, que Jonatas derrubava as pessoas na frente e o seu escudeiro matava atrás. É o que está aqui descrito mais adiante, no verso 12, né? Quando ele fala, dizendo que vem atrás de mim. E o verso 13 fala assim: Jonatas derrubava os filisteus e atrás dele seu escudeiro os matava. Mataram no total cerca de 20 homens numa pequena porção de terra. Enfim, Jonatas tinha confiança em Deus e no seu livramento. E ele faz votos a Deus antes de ir para a guerra. Eu falo uma coisa para vocês, irmãos. Eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar. Eu estou em um relacionamento de dificuldade. Quando eu falo de dificuldade, é a fato da pessoa morar fora, em outro estado, e eu aqui. E eu estou em outro estado. Mas eu louvo a Deus por ela ser uma pessoa que ora muito. Por ela ser uma pessoa que busca a Deus e me policia. Meu bem, vamos vigiar mais diante de Deus. Sejamos vigilantes e a nossa oração seja uma correspondência. Como eu falei para vocês, a confiança em Deus envolve isso. Vigiar e orar em todo o tempo. Pois aqui, Davi deixou de vigiar. Deixou de olhar para Deus e olhou para suas convicções. Deixou de olhar os livramentos que Deus tinha dado e começou a olhar agora para como é que eu posso dizer assim, a condição que os fizera vencer. E olhou para si mesmo. É nesse exato momento que Satanás entra e ali causa aquele reboliço terrível. Sabe, irmãos, em diferença do que está na carta, o que Crônicas escreveu parece que é uma coisa contraditória com o que foi registrado em 2 Samuel 24, de 1 a 9. Em 2 Samuel 24, de 1 a 9, fala que Deus se irou e então instigou Davi
E aqui, em Crônicas, e o autor do livro de Crônicas, é bem provável que seja Esdras, muitos estudiosos dizem isso. Na conotação de Esdras, ele então descreve que aquilo foi incitado pelo diabo. Agora, como é que você faz essa junção? Peraí, foi Deus ou foi o diabo? Irmãos, na Bíblia, a última palavra na condição e na percepção hebraica sempre é atribuída a Deus. Lembre-se quando fala assim, e Deus endureceu o coração de Faraó. Você sabe que o coração de Faraó ele foi endurecido pela sua rebeldia, pela sua prepotência, pela sua arrogância. Mas a Bíblia começa a dar a Deus uma responsabilidade daquilo que ele permite. Então, entre a vontade permissiva de Deus e a vontade absoluta, Deus, na verdade, é a sua soberania, ela está acima de qualquer coisa. Ele permite certas coisas e atua diretamente em outras coisas. Assim como aconteceu com o faraó, e é descrito, Moisés chega a descrever que Deus era o autor. Olha quando chega para falar sobre Saul. E o espírito mal da parte do Senhor se apossou de Saul. Quer dizer, antes a Bíblia fala que o espírito do Senhor se apartou. Ou seja, a rebeldia, a resistência, a permanência em ver as coisas com seus próprios olhos fez com que Saul perdesse a influência do Espírito Santo. Logo, o espírito mal se aproveitou daquela situação. Mas Deus não colocou o espírito mal em Saul. Aí, como volto a dizer, a vontade permissiva de Deus é vista na mentalidade hebraica como que fosse por sua atuação. E uma vez, agora me lembro, o Rodrigo Silva, quando ele faz menção sobre isso, ele até faz uma explanação dizendo o seguinte: se você tem um filho, eu vou usar as mesmas palavras dele, se você tem um filho e o seu filho quer tomar sorvete e você não quer que ele tome porque você sabe que ele vai ficar esfriado. E aí você fala assim, não meu filho, você vai fazer mal para você, ele insiste em querer tomar sorvete. Aí você fala assim, tudo bem, se você quiser ir, vá. Aí você já falou antes que não era para ele tomar. Se isso fosse escrito na visão hebraica, na percepção ou na escrita hebraica, era como se dissesse assim. E o pai daquela criança disse, eu farei você tomar sorvete. Mas lembre-se, o pai não queria que ele tomasse. Deus não queria, irmãos, que Faraó endurecesse o seu coração a tal ponto. Mas ele conhecendo, e Deus por conhecer, e aí que não vem por questão de predestinação, é o fato de ele conhecer fatos futuros, ele então dá-nos a conhecer, colocando como se ele fosse atuante. Claro, a escrita é muito clara. A mentalidade hebraica, ela vê as coisas finais como se Deus fosse o responsável. Aqui é a mesma coisa. O orgulho, como é que eu posso dizer assim, o olhar nas coisas, na percepção pessoal, fez com que Davi agora, incitado pelo inimigo, fizesse a contagem. Considerando, irmãos, que a contagem, o censo, não tinha nenhum problema em si. Aí você fala assim, mas como não, Abel? Olha o que aconteceu com o povo. Deus chegou a oferecer para ele 3 tipos de consequência pelo seu pecado. Mas, irmãos, considere, leia o livro de Números, capítulo 1, e todo o capítulo 1. Deus ali pede a Moisés para fazer um censo. Só que aqui, esse censo se tornou proibido, porque Davi, infelizmente, tentado a olhar o seu inúmeros soldados, que agora já passava de 1 milhão de soldados, já tinha muitos soldados, ele quis contar, ou seja, deixou de confiar em Deus, que a se despeito de Jonatas, quando falou assim, Deus é aquele que dá vitória a muitos e a poucos. Mas em meio a isso, Davi começou a olhar agora os seus soldados com o seu próprio parecer. Ah, então nós vencemos por essa causa. E o povo, infelizmente, acabou correndo nas consequências. Não pense que o povo, eles estavam sendo agora ingênuos e inocentes e sofreram. Eles deveriam se rebelar contra o rei e contra aquela proposta. Joabe tentou fazer isso. Tentou falar que não seja assim, meu rei. Por favor, que os seus soldados cresçam. Mas Davi não quis. Mas sabe, eu prefiro responder para vocês essa pergunta que está aqui, ó. Quando diz assim, ó, por que Davi decidiu numerar Israel ou contar os seus soldados? Olha o que Ellen White fala sobre isso, no livro chamado Patriarcas e Profetas, sobre esse episódio. O texto diz assim, é um texto um pouquinho grande, tá bom? Tenham só um pouquinho de paciência e observem aqui, ó. O capítulo é o último capítulo do livro Patriarcas e Profetas. O título é Os Últimos Anos de Davi, tá? Capítulo 73 diz assim, relações com os povos pagãos determinaram o desejo de seguir seus costumes nacionais, falando de Davi, e despertaram a ambição das grandezas mundanas. Como o povo de Jeová, deveria Israel ser honrado, mas aumentando o orgulho e a confiança em si mesmo, os israelitas não estavam satisfeitos com esta distinção. Veja que está falando dos israelitas também.
Preocupavam-se de preferência com sua posição entre as outras nações. Tal espírito não poderia deixar de convidar a tentação, com o objetivo de estender suas conquistas entre as nações estrangeiras. Resolveu Davi aumentar seu exército, exigindo trabalho militar de todos os que estivessem em idade conveniente. Para levar isto a efeito, tornou-se necessário fazer o censo da população. Foram o orgulho e a ambição que motivaram o rei a fazer tal ato. A contagem do povo mostraria o contraste entre a fraqueza do reino quando Davi subiu ao trono e sua força e prosperidade sob seu governo. Isto teria a tendência de fomentar ainda mais a confiança em si mesmo. Olha o tema da lição: confie em Deus, nunca em seus recursos. Continuando aqui a leitura. A confiança em si mesmo, que já era grande, tanto do rei como do povo. Olha que os dois foram culpados aqui. Dizem as Escrituras: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. A prosperidade de Israel sob o governo de Davi fora devida à bênção de Deus, em vez de atribuível à habilidade do rei ou à força de seus exércitos. Mas o aumento dos recursos militares do reino daria às nações circunvizinhas a impressão de que a confiança de Israel estava em seus exércitos e não no poder de Jeová. Sabe, esse foi o problema maior: a ambição, a exibição, a confiança em si mesmo. Tem um texto, irmãos, no livro de Salmos, capítulo 37. Agrada-te do Senhor. Mas eu quero ler esse texto com vocês de acordo com essa tradução, tá? Salmos, capítulo 37. E olha que coisa linda aqui no verso 4. Nessa tradução diz assim, ó: busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Ah, irmãos, essa é a maior satisfação do mundo para a minha vida. Eu quero que Deus se agrade de minha vida, reconhecendo que Ele está comigo sempre e que em momento algum eu estou confiando em meus recursos. Eu estou confiando em minha habilidade, na minha teologia, no meu conhecimento. Até porque tudo que eu tenho procede de Deus. A iluminação, o cuidado, o discernimento é Ele que dá. Então eu tenho que honrar a Deus sempre, confiando que Ele, na verdade, é o responsável de todas as dádivas que eu tenho. Lembre-se da promessa do mesmo Salmo 34, capítulo 37 e o verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia. Olha o texto da lição. Confia em Deus e Ele tudo fará. Deus abençoe você, que a sua confiança em Cristo se renove e mesmo em meio à adversidade, que nós possamos nos aquietar e saber que nós temos um Pai Celestial. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, muito obrigado por sermos os teus filhos. Nos ajuda a confiarmos em Ti tão somente e não olhar para os nossos recursos, colocando neles a nossa confiança. Que nós não corramos, Pai, não incorramos nesse pecado e não venhamos trazer desagrado do Senhor para com a nossa vida. Obrigado pela Tua bênção, dá-nos um bom dia e que a permanência e o Teu Santo e Bom Espírito nos guiem neste dia. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, irmãos. Se esse vídeo foi interessante para você, compartilhe, se inscreva, curta nossos vídeos e que Deus abençoe a mim e a você nessa obra evangelística. Um bom dia, até o próximo estudo.